saber como escrever um bom texto? Comece pensando quem, como e quando. Essa é a grande questão. Se você souber quem, você sempre vai saber quem são os personagens do seu livro. Se você pensar em quando, você vai saber a época e vai poder modelar os seus personagens e o contexto e a situação e tudo que você precisar. Se você pensar em o que aconteceu, você precisa de uma trama, meu querido. Você tem que colocar um drama na sua história. Você tem que pensar no que você vai fazer, que vai fazer o seu leitor querer ler mais. É a grande situação-chave, é o problema da questão. É aquele assassinato que aconteceu em um livro de terror, ou então é simplesmente aquela bomba que explodiu no lugar errado. Enfim, tudo tem uma trama. Então você pensa quem, como, quando e onde. Assim você vai modelar tudo que você precisar. Essa é a base, o início, as questões iniciais que você precisa pensar antes de escrever um livro. Você não pode simplesmente escrever sem ter uma ideia. Você tem que meio que fazer um roteiro daquilo que você vai escrever. Por exemplo, se você pensar em Harry Potter. Quando a autora J.K. Rowling estava escrevendo, com certeza ela pensou em um contexto. Ela com certeza pensou o quê? Qual seria a trama? Seria o Harry Potter se envolvendo com seus amiguinhos lá na escola de bruxos em Hogwarts. Enfim, ele teria que combater o grande vilão da história. É o que acontece. Muitas pessoas pensam em colocar personagens vilões, como em Homem-Aranha, como na maioria de todos os filmes. Depende de cada um, porque você não precisa necessariamente colocar um vilão na história para ela ficar interessante. Nem sempre, cada caso é um caso, mas você pode simplesmente colocar uma questão-chave. Pessoas que costumam escrever livros juvenis, que, tratam de questões jovens, assim, falando, né? Costumam pensar em questões problemáticas como, nossa, minha primeira viagem, nossa, meu primeiro namorado. Essa é a condição de existência para aquela trama, para aquele livro. Mas, necessariamente, não tem um vilão. Mas se você for daquele tipo de pessoa que gosta de causar uma intriga, colocando um personagem super cruel que nunca é detido, pode fazer. Você é o escritor, você que manda no seu livro. Você tem que ter autoridade para poder pensar o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Eu, por exemplo, quando eu estava escrevendo Woody, eu estava literalmente imersa na história. Eu pensei em fazer um livro que tivesse uma trama de o personagem não saber o que ele estava vivendo, dele não se lembrar de nada, se sentir perdido, como se ele tivesse abandonado de tudo. Mas ao mesmo tempo, ao longo da história, essa personagem ela vai se lembrando das coisas. Vai descobrindo que tinha uma família, descobre que ela mesma tinha um nome, coisa que ela não sabia. Então a ideia do meu livro, o contexto, era esse. Era esse o problema. Ela não se lembrava de nada, ela não sabia de nada e estava literalmente dentro de uma cabana sem ninguém, ouvindo as próprias vozes de sua própria mente. Essa era a condição-chave, era isso que precisava para o livro existir. E a partir daí, e quando eu soube que esse era o problema, eu simplesmente dei um jeito de resolver. Eu simplesmente dei um jeito de tirar ela da cabana, de tentar criar uma história, para fazer parecer como se esse estar lá não fosse simplesmente, ela simplesmente está, mas realmente tem uma história. Então, se você é um escritor iniciante, se você está começando agora, pense nisso. São as primeiras questões. Quem, quando, como, onde. Pense em tudo isso. E se você pensar em fazer um livro de época, estilo século passado, é melhor começar a estudar tudo o que aconteceu, hein? Então, não perca essa dica. E se você quiser, dê um link aqui embaixo e siga o meu canal.